Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e eu estou empolgado para mostrar a vocês o que a gente preparou para este episódio. Quando o final do ano se aproxima, nós da equipe do Introvertendo ficamos pensando o que nós vamos fazer para este ano especificamente. Em 2018, nós fizemos um episódio chamado Boas Festas, que nós falamos um pouco sobre as festas de fim de ano. Em 2019, nós fizemos uma retrospectiva da nossa história no episódio 83, e no episódio 84 nós fizemos uma retrospectiva da década de 7 horas. E em 2020 também preparamos duas coisas. O primeiro episódio é este, em que nós vamos aqui falar quais foram os nossos episódios favoritos do ano de 2020. Porque 2020 realmente foi um ano bastante intenso para nós do Introvertendo. Nós lançamos mais episódios do que lançamos em qualquer outro ano. E também tivemos adesões e saídas dentro da nossa equipe. A nossa equipe mudou um pouco em relação ao início do ano. E todas essas mudanças refletem também na produção do nosso podcast. Mas eu vou parar de ficar me enrolando aqui e já trazer a primeira voz que vai falar qual foi o seu episódio favorito de 2020, que é a Mariana Souza, que está um tempão sem aparecer no podcast, mas veio deixar sua palavra de qual foi o episódio favorito dela. Olá, galera do Introvertendo. Sou eu, Mariana Souza. Estou aqui hoje para falar qual foi o meu episódio favorito esse ano. E, sendo um pouco narcisista, foi o último episódio que eu participei, o 117, sobre seletividade alimentar. Porque eu sempre tive um problema, como eu não tinha diagnóstico, de achar que todas as pessoas tinham os mesmos problemas que eu tive. E ainda tenho. Só que as pessoas não tinham. E é muito confortante para mim ter com quem conversar sobre essas coisas, principalmente sobre seletividade alimentar. Desde quando gravei o episódio, eu ainda estou tomando o mesmo suco todos os dias e eu estou lentamente tentando mudar o sabor. Vamos ver o que vai acontecer. Até mais. Se eu como uma coisa, por exemplo, se a minha mãe faz um doce ou alguma coisa que eu goste para almoço ou jantar, eu quero comer aquilo todos os dias, para sempre. Tanto que faz algum tempo que eu comecei a tomar suco de acerola e eu gostei bastante e eu tomo suco de acerola todos os dias desde então. Até as caixas do supermercado que eu compro polpa, elas já perceberam que eu só tomo suco de acerola. É legal a Mariana ter falado sobre características do autismo, porque nós falamos muito sobre esses temas, principalmente aí em alguns períodos do ano, como julho ou abril. Mas outro tema que foi muito quente em 2020 e que passou por vários episódios foi a pandemia da Covid-19. E o Otávio teve como um de seus episódios favoritos um deles, então ele vai falar qual que é. Mano, sinceramente, meu episódio favorito deste ano foi o Autistas contra a Covid-19, porque, Deus do céu, eu acho que eu gostei dele devido à urgência que a gente tinha que fazer ele, sabe? É sério demais a situação, mano, vocês não fazem ideia. Morreram 230 mil pessoas nos Estados Unidos, morreram 160 e pouco no Brasil, certo? E parece que ninguém tá ligado que morreu esse tanto de gente, entendeu? Esse pra mim foi o meu episódio favorito, porque foi o episódio mais importante de 2020, na minha opinião. Então, outro ponto também que a gente pensou no manifesto é que muitas das vezes, quando a gente fala de causas autistas, de soluções, ideias, até mesmo pensando em leis, é muito difícil o autista ser considerado como um usuário final. Eu quero compartilhar uma reflexão minha aqui, porque quando você não participa do episódio e você tem ele como um dos seus favoritos, você tem uma perspectiva totalmente diferente de um episódio que você mesmo participa. E o Otávio falar do episódio 126 realmente me pegou de surpresa, entendeu? É algo que eu não esperava. Outra pessoa que me indicou um episódio que também eu não esperava que fosse citar é o Luca, e ele vai falar qual foi o episódio dele favorito de 2020. Olá, eu sou o Luca Nolasco e venho aqui falar sobre o meu episódio favorito do ano do Introvertendo. O meu episódio favorito é, sem dúvida nenhuma, o 122, Amor no Espectro. Porque nele o Thiago conduz o episódio de maneira incrível, mas além disso porque tem convidados maravilhosos lá no episódio
E eles falam sobre uma série que eu não conhecia, que se chama Amor no Espectro. Foi muito bom ter escutado esse episódio e descoberto uma série nova. Assim, muito legal escutar eles mesmo. Eu recomendo bastante. Porque eu sinto que, assim, já é difícil ter representação de pessoas LGBT nas mídias de um modo geral. Quando a gente faz um recorte ainda mais restrito, como o do autismo, acaba sendo um pouco complicado, né? Olha, eu sou suspeito para falar do episódio 122 Amor no Espectro, porque ele também é um dos meus favoritos do ano. Eu acho que ele foi muito bom. 3 participações excepcionais. É um episódio de uma discussão bem aprofundada, leve e divertida. E foi também um dos nossos episódios mais populares de 2020. E falar de Amor no Espectro é pensar também um pouco sobre sentimentos, né? Sobre introspecção, que é uma coisa que a gente explorou muito no podcast em 2019 e em 2018. E em 2020 ficou um pouco em segundo plano. Mas o Michael tem uma indicação de um episódio que foi o favorito dele de 2020, que fala diretamente sobre sentimentos. Vamos lá? Olá, eu sou o Gaivota. O meu episódio favorito de 2020 foi o episódio sobre saudades, o episódio 141. Simplesmente porque esse episódio resume tanto bem o ano de 2020 como foi meu ano de 2020. Então, tudo ali resumidinho. Então, de longe, foi meu episódio favorito e é isso. Eu não tenho saudade e eu não tenho prazer nisso. E eu já conversei com algumas outras pessoas dentro do espectro. Isso é muito comum entre elas e, sei lá. Cara, entra naquilo que eu falei. De que eu acho que no fim das contas eu acabei me forçando a esquecer da maior parte da minha infância. Porque, no fim das contas, é simplesmente melhor não lembrar. Porque chega nesses momentos, alguém me pergunta: aí nessa época, como que eram as coisas? Não sei. Não lembro. Eu nem tenho muito o que falar sobre o episódio de saudade, porque ele realmente é o meu episódio favorito de 2020. Ia ser um spoiler, né? Mas como o Michael já citou ele, eu não posso citar esse episódio. Então, lá no finalzinho, quando eu falar os meus 2 episódios favoritos, né? Já que o Introvertendo são 9 integrantes, então eu aqui como o único que tá falando, eu vou indicar 2. Eu não posso citar o de saudades, mas valeu, Michael, por ter citado saudade, porque é um episódio sensacional. E sentir ou não saudade também envolve uma questão comportamental que está diretamente relacionada às relações sociais. E falar sobre relações sociais realmente é algo muito complicado para autistas, porque a gente comete muitas gafes, a gente se envolve em muitas confusões. E nós fizemos alguns episódios seguindo essa linha no podcast, né, para poder falar sobre coisas vergonhosas ou coisas que a gente não entende com muita facilidade. O Paulo Alarcon vai trazer um exemplo para nós. Oi pessoal, sou o Paulo Alarcon e esse ano de 2020 foi um ano bastante incomum, né? Parece que durou aí uma década com tanta coisa que aconteceu ao longo desses 365 dias. Mas tem um episódio particularmente que me marcou bastante, que foi um episódio bem interessante de gravar e foi um episódio bastante descontraído, que foi o episódio de sincericídio. Foi bem legal compartilhar as gafes que a gente passa por ser sincero demais. E percebi, eles sabem que eu não gostei. Eu acho que tanto você como o Thiago estão precisando daquela intervenção baseada em aba ali, do artigo citado. Não, mas eu também não escapo disso, na verdade. Além do episódio sobre sincericídio, a gente também tem um outro episódio, que é a indicação da Thaís, né, que foi o episódio favorito dela de 2020, que também tem um pouco dessa linha. O meu episódio favorito foi o 135, O Problema dos Emojis, e ele foi divertido desde o momento em que falaram sobre o tema, e eu comecei a me lembrar de algumas situações, principalmente situações mais desafiadoras, mas também por eu me lembrar do meu histórico com os fóruns, que é uma coisa que estava mais guardada assim na memória em segundo plano, eu não estava pensando a respeito disso, e é uma lembrança positiva
que eu tenho. Então, foi interessante nesse sentido. Na hora de gravar o episódio, foi bem interessante também. Conforme o pessoal compartilhava suas experiências, eu acabei relembrando também outras situações. E depois foi interessante quando eu comentei a respeito do episódio com outras pessoas. Eu comentei no trabalho, por exemplo, e meu time compartilhou justamente que alguns deles usavam emojis que eles tinham consciência de que significavam coisas diferentes para pessoas diferentes, ou então eles usavam um emoji que não tinha um significado, mas eles continuavam usando porque eles gostavam, e acabou gerando assuntos muito interessantes. Então, para mim, ele foi um episódio favorito não só pelo episódio em si, mas por tudo que ele gerou, assim, pelo contexto que ele criou. Então, com certeza, nessa minha temporada é o problema dos emojis. A gente entra em um fluxo de eu acho que o outro acha que o outro acha, que se torna muito cansativo, se torna muito complexo. Cara, o problema dos emojis também é um episódio que eu gosto demais, assim. Eu sou apaixonado por esse episódio, eu acho que ele foi muito legal. E repetindo também, ele foi um dos mais populares de 2020. Agora falta só mais 2 pessoas falarem, e elas falaram coisas muito parecidas, então eu quis trazer o áudio delas conjuntamente, e eu estou me referindo a Yara Delgado e a William Timura. Então ouça só o que eles falaram e qual o episódio que eles mencionaram. Fala galera, Yara aqui do Introvertendo. Nesse ano eu não posso dizer que foi exatamente um episódio que mais me cativou. Na verdade foi uma série, a série sobre religião, porque conhecer religiões e mitologias e história antiga sempre foram assuntos do meu interesse. O que mais me interessou foi a história dos participantes, como eles começaram na fé e até o que os afastou da comunidade religiosa que eles frequentavam, como foi relatado em alguns casos. Particularmente, eu nunca criei que o homem encontrasse Deus por meio de processos que desenvolvam uma divindade partindo de si mesmo. Existem, claro, as revoluções tecnológicas e ideológicas, mas isso para mim são revoluções, não necessariamente evoluções. Não me considero de nenhuma denominação, mas, em resumo, eu posso dizer que creio firmemente nas 5 solas. Quem quiser entender o que é, vai ter que dar uma gugada aí. Basicamente é isso. Essa série me fez enxergar algumas coisas que eu acho que nunca tinha parado para analisar, sobre o que faz as pessoas se aproximarem ou se afastarem de algum entendimento próprio delas em relação à fé. Nesse aspecto foi bem interessante. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Deus não é um homem que está sentado no trono, mas sim que é uma energia positiva daquilo que a gente precisa ter bastante fé. Eu não vou aqui citar apenas um único episódio, que foi o meu favorito nesse ano, mas vou citar 2 séries. Aqui eu falo sobre a série de autismo e religião e também falo sobre a série de episódios sobre neurodiversidade. Acho que foram temas muito relevantes, né? Quando a gente fala sobre religião, não necessariamente ligado ao autismo, ainda é, na verdade, né? Um tema que, enfim, causa um certo conflito, pode causar uma certa divergência, e a questão da neurodiversidade também é um tema extremamente relevante e que nem todos os autistas estão familiarizados com essa noção. Eu acho que é uma noção que tem muita relação com o ativismo do autismo, não somente nos países que têm essa discussão, esse movimento social mais desenvolvido, mas também está chegando no Brasil agora, e é muito importante a gente entender mais sobre isso, discutir, debater essa ideia, e eu acho que por isso o Introvertendo, por ter trazido, né, esses 2 temas nessas séries, se tornaram as minhas séries favoritas e mais relevantes também, e eu acho que quando o conteúdo é relevante acaba se tornando mais prazeroso de ouvir também. Então não consigo escolher qual é a minha favorita entre essas 2, mas se fosse para escolher, certamente seria algum episódio dessas 2. Você já disse que o Alisson Motri é eugenista, picareta que posa de biólogo, criminoso, pouco fascista e que ele prefere se autopromover para entrar na disputa do Prêmio Nobel de Medicina. Quando começou essas tensões entre o ativismo dos autistas e a figura do Motri? Não é de hoje.
Né? Em 2016, né, ele se envolveu num bate-boca no Facebook com alguns autistas adultos. Ele tinha feito um concurso. Mas vamos flexibilizar. Vamos considerar que a Yara indicou o episódio de autistas religiosos, que foi o ponto aí que ela mais destacou. E vamos considerar que o William destacou neurodiversidade, 2 pontos, os autistas, episódio 109, porque ele é o auge da reportagem sobre neurodiversidade. Antes de eu fazer agora as minhas indicações, eu só queria recapitular algumas coisas sobre o ano de 2020, só pra gente fixar algumas coisas muito importantes aqui sobre o podcast, beleza? Em 2020, muita gente conheceu o Introvertendo, apesar do nosso podcast já ter mais de 2 anos de existência. O Introvertendo foi alvo de uma matéria no jornal Estado de São Paulo, eu apareci num programa da Rede TV, o William Timura apareceu no De Noite e foi a primeira participação de um autista sem estar com ninguém, sem estar com psiquiatra, profissional, familiar, num programa de TV aberta, foi algo inédito, além das várias participações minhas, principalmente, e também do Luca Nolasco em outros podcasts. Em 2020, nós aparecemos no Erika Smalltalk, Boteco dos Versados, Louca dos Áudios, Filosofia Pop e o Vida de Jornalista. Agradeço muito a galera da Podosfera que nos convida para participações. Além disso, se nós fizéssemos as contagens do primeiro episódio de 2020 até o último, que vai ser o da semana que vem, nós produzimos em 2020 70 episódios. E esses 70 episódios somados trouxe 58 convidados, um número muito grande. 58 pessoas enchem uma sala inteira. E nós conversamos com muitos autistas e também pessoas que não são autistas, pessoas notáveis dentro da comunidade do autismo, fora da comunidade do autismo. E só para trazer alguns exemplos, nós conversamos com Maurício de Souza, com Andréa Verne, com a Lau Patron, com a Raquel Del Monde, Vitinho do SUS, Luana Tolentino, enfim, muita gente da comunidade e fora da comunidade do autismo. E para fechar o ano com chave de ouro, nós, do Introvertendo, recebemos uma surpresa imensa no dia 1º de dezembro deste ano. Nesse dia, nós recebemos um e-mail da Apple Podcasts avisando que o Introvertendo esteve selecionado entre os melhores podcasts de 2020, segundo a plataforma. Isso foi acima de qualquer coisa que a gente poderia ter imaginado. A gente dividiu o espaço com mais outros 12 podcasts, todos eles muito grandes, muito populares. A gente ficou muito honrado em saber que a plataforma, a Apple Podcasts, que é uma das principais plataformas de podcast, reconheceu o nosso trabalho e considerou o nosso podcast um dos melhores de 2020. Então isso foi realmente surpreendente. Até hoje eu ainda não estou acreditando nisso. Para você saber a lista total dos podcasts que foram selecionados, tem um link no post deste episódio lá no nosso site introvertendo.com.br, que aí você vê quais foram indicados, que foram classificados, na verdade, dos melhores de 2020, além do Introvertendo. Tem uma notícia lá. E agora eu vou parar de enrolar e vou citar meu primeiro episódio. Mas antes eu quero fazer uma menção honrosa a alguns episódios do podcast que eu gostei muito de fazer e que infelizmente ninguém citou, que eu achei um absurdo. Mas alguns episódios que me marcaram muito, que eu gostaria de fazer menção honrosa aqui. O episódio Messi Não é Autista, episódio de número 113. O Autistas no Volante, que saiu recentemente. O episódio O que é o Autismo, que foi um dos mais populares de 2020. Mas já vou fazer aqui minha primeira indicação, um episódio que me marcou em 2020 e que ninguém citou, foi o episódio 114, Pokémon. Pokémon não fez parte da minha infância, mas eu resolvi começar a aprofundar nesse universo no final de 2018, quando eu comecei a jogar Pokémon GO. Comecei a assistir o anime em 2019, terminei ele todinho em 2020, até a Lola, pelo menos, por enquanto. Depois eu vou assistir Galar. Eu gosto muito das histórias de todas as regiões, exceto Nova, que eu até falei bastante mal no episódio. Mas eu gosto de todas as regiões, todas as histórias do anime. Gosto de alguns jogos também que eu já pude jogar. E é um episódio que foi muito divertido, muito leve. Me lembrou um pouco o Introvertendo antigo, que a gente às vezes falava de temas que não eram tão relacionados ao autismo. Então é algo que realmente eu tenho um carinho por esse episódio. E sem falar que a arte, a capa desse episódio é muito legal. É uma arte que a gente encomendou com uma desenhista chamada Ana Flenick, que desenhou eu, Otávio e a Thaís como se nós fôssemos personagens do universo de Pokémon. E aí ficou muito legal, eu até usei a imagem, o desenho que ela tinha feito sobre mim nas minhas redes sociais. Você falou de música e eu lembrei de uma música muito estranha que toca nos créditos do anime Entre Hoenn e Sinnoh,
quando o Ash tá em Canto e nas Batalhas da Fronteira, não lembro se é exatamente esse nome. Eu sei que a música, especificamente, ela diz assim: você leva um chute e cai duro no chão. E a música tem como frase mais marcante isso. E eu nunca tirei da minha cabeça o quanto que essa música é bizarra. Meu Deus, não estraguem a minha infância, por favor. Né? E agora eu vou citar o último episódio número 10 aqui da nossa lista do Top 10, que é o episódio que vai sair semana que vem. Eu tenho uma coisa, né, muito pessoal de que, assim, como eu tô em todas as etapas de produção do Introvertendo, mesmo nos episódios que eu não participo, eu faço alguma etapa técnica deles, o meu episódio favorito do Introvertendo é sempre o próximo. Eu tenho sempre a perspectiva de que a gente pode fazer algo legal, algo diferente, algo que me empolga, e aí eu fico empolgado com o episódio até que ele sai. Quando ele sai, né, ele vai pro mundo e aí eu esqueço dele e já ligo pro próximo. Então as coisas são muito assim. E o episódio da semana que vem é um episódio sensacional. Eu não posso dar detalhes aqui porque senão é spoiler, mas vocês vão conferir na próxima sexta-feira, dia de Natal, o que é o próximo episódio do Introvertendo. Se você quiser saber por que esse próximo episódio é o meu favorito, você vai ter que ouvir ele semana que vem. E agora, finalizando esse episódio aqui do Top 10, eu queria fazer alguns anúncios para vocês. No final do episódio 149, Autismo e Mudanças Climáticas, eu falei de que a gente não ia ler mais e-mails no nosso podcast, pelo menos até março do ano que vem, porque nós vamos entrar num período de férias. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso. O Introvertendo manteve-se extremamente ativo desde que a gente voltou no mês de janeiro de 2020. Nos anos anteriores, a gente sempre fez alguma pausa ou outra, no período de férias, ou no mês de julho, alguma coisa assim. E em 2020 a gente não fez isso. Muito pelo contrário, a gente lançou muito mais episódios do que a gente costuma lançar, né? A gente lança uma média de 45 episódios por ano, no ano normal. E nesse ano de 2020 nós lançamos 70 episódios. Uma parte disso também foi pela própria pandemia, né? A gente ficou meio ocioso em certa medida e o podcast foi uma forma também da gente desbravar algumas coisas, ter mais coragem. Eu diria que o Introvertendo em 2020 foi um ano mesmo pra gente testar muitas coisas, muita gente conheceu a gente, mas a gente quer ter um ritmo mais devagar, um ritmo mais tranquilo, até porque nós estamos em processos de mudanças nas nossas vidas. Alguns já voltaram a ter aulas nas suas universidades e a coisa ficou pesada. Então a gente quer ter um período de descanso e também que 2021 seja um ano mais tranquilo para todos nós. Então vamos fazer o seguinte, tá? Até o mês de março vai continuar rolando episódios do podcast, mas eles são episódios que já foram gravados e são episódios que serão liberados um a cada 2 semanas, ou seja, nós vamos diminuir a frequência. Em março, quando a gente voltar, a gente volta a lançar um episódio a cada semana. Talvez a gente não sabe ainda se vai continuar lendo e-mails no podcast. A gente ficou 2 anos e meio lendo e-mails no podcast. E a gente quer pensar em outras formas também de trazer vocês, ouvintes, para mais perto da gente, né? A gente entende, por exemplo, que nem todo mundo vai ter vontade de escrever um e-mail, porque tem uma questão do texto e etc. E a gente quer testar outras formas, outras alternativas também, para que outras pessoas se expressem e mandem recados para a gente. Em 2021 também a gente vai ter outras novidades que provavelmente a gente vai anunciar ao longo do ano. Enfim, tem muita coisa nova que a gente está pensando em fazer, mas ao mesmo tempo também a gente vai pegar leve, tá? 2021 vai ser um ano mais suave para a gente reorganizar as nossas vidas. A pandemia provavelmente vai se findar em algum momento de 2021. Eu imagino que deva ser lá para o meio do ano ou no segundo semestre de 2021. E a gente precisa dar uma calma na nossa vida para a gente conseguir se adaptar a essa nova realidade. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, muita novidade vai surgir, então você acompanha o nosso podcast, porque no dia 1º de janeiro de 2021 já vai rolar episódio. A gente vai entrar de férias, mas ainda vai ter conteúdo para você que ouve a gente. E se você não ouviu algum desses episódios que eu citei aqui, vamos ter um link lá no nosso site, no post desse episódio, que é uma playlist do Spotify, porque o Spotify é a única plataforma que permite colocar episódios de podcast, em que eu vou colocar em ordem esses 10 episódios, o top 10 do Introvertendo de 2020, para que você possa relembrar ou até mesmo se organizar para ouvir aqueles que você ainda não ouviu. Um abraço para você e até semana que vem.